Olá você, boa tarde, tarde de segunda-feira, 28 de abril, e é a vez que a mesa do Power Mix está mais cheia desde que nós inauguramos aqui este espaço. Agora pela manhã eu falei com o juiz Dr. Rafael Arantes, ele teve que sou eu e ele, e agora estou ladeado de pessoas que têm um trabalho relevante para a sociedade. 3 aqui pelo menos com mandato, um já na boca da marmita para pular dentro, e tem também aqui um amigo representante do comércio, falando aqui hoje com o deputado estadual Gilberto Catani, que nos visita hoje com sua comitiva aqui de vereadores, de apoiadores aqui em Nova Mutum. Muito gentilmente passou por aqui para dar um alô para a população. Eu quero começar aqui o nosso bate-papo agradecendo, deputado, a sua presença. Seja sempre muito bem-vindo. Ouvi sua entrevista no rádio hoje, achei para lá de interessante. E eu não digo que é uma luta solitária, porque a direita ela tem muitos representantes a nível de Estado e a nível de Brasil. Mas aqui no Mato Grosso isso acaba sendo maior exponencial, porque pouca gente tem coragem de dar a cara e debater e defender essas pautas que o senhor tem defendido. Não tem sido uma luta fácil, né? Não, e também tem que aguentar depois, né? É verdade, rapaz. Obrigado pela oportunidade, é muito bom estar aqui, falar da Assembleia Legislativa, das ações que nós fizemos lá, e principalmente da minha cidade, né? Eu fico sempre muito satisfeito de poder vir. Mas realmente essa questão da gente peitar alguns temas que nunca foram nem sugeridos na Assembleia Legislativa, trazem muitos embates, né? E nós estamos lá para isso, fomos eleitos para isso, vamos continuar. Deixa eu cumprimentar aqui o vereador Ricardo, que primeiro, além de meu companheiro de trabalho, está fazendo um grande trabalho como parlamentar. Ô, Ricardo, eu acho que quando o cara se torna vereador, se ele não tiver o respaldo de um deputado como vocês têm do Catani, o trabalho fica muito mais difícil, né? Boa tarde. Fica. Boa tarde aos internautas do Power Mix. A gente tem um braço direito forte lá, né, Mauro? O deputado Catani sempre abriu o gabinete dele pra gente. Nós somos muito bem atendidos lá. E graças a Deus está conseguindo agora mandar verbas aqui para Nova Mutum, e é o que nós precisamos. Um deputado de Nova Mutum que ajude Nova Mutum. Como é que tem sido, o Rafael, boa tarde para você primeiro, como é que tem sido essa ponte de vocês com o Catani? Porque eu imaginei assim, eu sinceramente disse, essa molecada aí vai se eleger e depois o deputado toca a vida dele para lá e eles tocam a vida deles para cá. Mas eu vejo que vocês conversam muito, vocês têm muitas ações. Você foi o primeiro vereador já nessa legislatura a trazer uma emenda, inclusive, de empenho dele, né? Sim, boa tarde, Mauro, boa tarde aos ouvintes. O Catani é meu amigo, tanto que é uma relação que a gente já tem. Nós nos conhecemos na briga da direita e é muito mais fácil, muito mais simples nós chegarmos lá. O Rafael foi quem me convenceu a ser candidato em 2018, sabia disso? É nada. Ele foi lá no sítio para mim assinar a ficha. Bacana. Inclusive peitando muita gente que não queria. É porque eu fui embora do Mato Grosso em 2015 e voltei agora em 2022. E quando eu volto, o Gilberto, deputado, falou, mas de onde esse homem? Era para fazer a filiação dele. A filiação do Catani e ninguém queria ir lá fazer. Eu disse, mas credo, eu vou lá. Eu nem sabia onde o Catani morava, peguei a caminhonete, fui lá no Pontal do Marape, lá fizemos a filiação dele. Para não variar, peguei acho umas 3 ou 4 fichas. Eu disse, se alguém não entregar, eu tenho reserva aqui para fazer a coisa acontecer. Inclusive era o PSL, inclusive você levou as fichas e vieram todas elas preenchidas, né? Lá mesmo filiou muita gente lá. Bacana, isso eu bater um papo aqui um pouquinho com o Otávio, puxa para lá o microfone. O Otávio, que não é necessariamente filiado ao PL, ele é o primeiro suplente do Republicanos, mas eu acho que nesse momento, é até muito bonito você estar aqui na mesa com esses caras, Otávio, porque se defende pautas da família brasileira, se defende pautas de pessoas que estão sofrendo. E eu tenho visto você muito ativo, indo a Brasília, indo a São Paulo, nesse momento tão difícil. Eu acho que é mais ou menos por aí, porque se não se unir, meu irmão, a coisa vai ficar feia, né? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aí os internautas que estão nos assistindo. E é isso, eu acho que a gente precisa começar a acordar, se unir. Para a direita, é muito poucas pessoas que querem trabalhar, ter a coragem, igual o deputado Catani falou, para aguentar o rojão, os ataques, e principalmente contínuo, né? E o nosso Brasil, ele está passando por um processo aí que, se a gente não se unir, todo mundo vai afundar o barco. Então, eu estou fazendo o meu possível, né, para ajudar as pessoas, para entender isso como cidadão, né, que é possível você ser um cidadão que possa cobrar, defender as minhas pautas, que é se eu quero mudar o Brasil, se eu quero mudar o mundo, eu começo cuidando da minha própria casa. E a gente está aqui ao lado dessas pessoas ímpares, né, que têm coragem, que estão ali fazendo o seu papel, aí, por mais que seja do PL, que é um partido que eu realmente admiro bastante. Esse tempo atrás mesmo tivemos uma pauta que eu saí em defesa do Ricardo.
do Rafael, né? E fico muito feliz também do deputado Catani, exemplo. Agora ele tocou numa pauta que estava mexendo no meu coração, que é a questão dos mercadinhos. Então a gente está aí para sempre se unir quando tiver que lutar pelo Brasil, pelo Mato Grosso e por Nova Mutum também. Eu, no começo da entrevista, não peguei aqui o nome do companheiro aqui. O Maicon, hoje você trabalha com o comércio aqui no Nova Mutum. Hoje eu sou comerciante, empresário e sou suplente no PL. Suplente dessas No PL, duas feras suplente aqui. desses dois feras aqui. Há algum acordo aí para você assumir? Porque do Otávio eu já sei que o Otávio assumiu esse ano ainda. Eu não posso contar por quê, mas há algum... A questão do acordo é muito relativo, porque eles estão fazendo um trabalho excepcional. Então, eu não sei se hoje eu teria capacidade de fazer o trabalho que eles estão fazendo. Bacana. Claro que ia me dedicar muito, mas eu vejo o PL muito unido para fazer uma coisa melhor para frente. Então, nós começamos praticamente o PL agora, nessa eleição, e para frente a gente vai crescer muito, com pessoas realmente de direita. Né? Agora, Ô, voltando... Marco, você já viu alguém falar um trem desse aí, cara? Não. Você vê o diferencial do que é a direita? Um cara sem Não tem cargo, pretensão, sabe? sem... Entendeu? Pô, se vocês estão fazendo um trabalho bonito, pra que trocar, entende? É tipo verdade. assim, cara, parabéns. Agora, Realmente, é por aí. eu vejo direto o senhor falando uma situação, Catani, que eu me preocupo muito e eu vejo muito acontecer, mas parece que agora, como diz na linguagem do caipira, raliou. Tinha muita gente que pegou carona de direita, né? Tinha muita gente que... Sim. 2018, por exemplo, quando deu aquele fenômeno, estourou, pá, Jair Bolsonaro pro Brasil e a direita de volta ao poder. Com 6 meses já estavam fritando ele, né? Isso já foi raliando, né? Tá melhor hoje o cenário. Sim. Tem dois lados do negócio. Né? Primeiro, esses que vêm na onda e que depois traem a causa, né? Não é trair o Bolsonaro, é trair a causa, porque a nossa causa é, como o xerife falou, é mudar o país. E nós começamos das nossos quintais, né? E tem um outro detalhe, que outras pessoas vão acordando também. Veja você que hoje nós temos aí mais de 90 deputados federais do PL, o maior partido do Brasil, né? E de todos esses 90 e tantos aí, talvez um ou dois que não esteja alinhado realmente, entendeu? Então, assim, mudou muito, né? No começo, lá em 2018, nós vimos que nos primeiros meses ali, muita gente, inclusive do estado do Mato Grosso, traíram a causa e não deram continuidade. Mas, em consequência disso, em 2022, nós passamos por um número gigantesco de pessoas num partido que antes de Jair Bolsonaro era nanico, né? Era o E PR, depois, né? E depois de Jair Bolsonaro se tornou o maior partido do Brasil. E se o Bolsonaro hoje trocasse de partido, seria a mesma coisa. Né? Não vai fazer isso, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se, aonde ele estiver, onde a visão de direita, onde as ideias de direita estiverem, com certeza vai acontecer esse fenômeno, porque o povo brasileiro é, na sua maioria, de direita. Todas as pessoas do nosso país, eles defendem Deus, pátria, família, liberdade, né? Até aqueles que às vezes não se assumem, né? Mas tem essas prerrogativas dentro de si. Então, a direita fala com o coração das pessoas. Agora, qual é o remédio? E é até muito difícil falar disso hoje publicamente, por conta do que a gente sabe do ativismo que existe. Qual é o remédio para esse câncer chamado ativismo judicial no Brasil? Porque eu, antes de vir para cá para essa entrevista, por exemplo, eu estava lendo uma matéria que me entristeceu. O Flávio Dino acaba de autorizar o confisco de terras no estado do Mato Grosso. Aí você tocou num ponto que você vai me complicar bastante, mas eu não corro da verdade, né? Na verdade, o governador Mauro Mendes, ele fez essa provocação no STF, pedindo para que se fizesse o confisco de terras para entregar para o MST, né? Se porventura tivesse crime ambiental, né? Se você rodar aqui para os produtores de Nova Mutum, em sua grande maioria, muitos têm problemas ambientais, estou dizendo que tem crimes ambientais, né? Então você parte de um pressuposto que uma pessoa com uma prancheta na mão e uma caneta vai dizer se você está legal ou não. E por água abaixo vai o trabalho de uma vida toda. E por água abaixo o trabalho de uma vida toda. Então, ele fez essa provocação no STF, no Flávio Dino, usando dois partidos de esquerda, que é o Rede e o PSOL, né? Depois ele se arrependeu, digamos assim, foi lá e retirou. Só que fez a provocação. Agora o Flávio Dino comprou o negócio e vai fazer. É meio que dizendo assim, eu só esperava que alguém levantasse essa bola. Exato, ele agora vai bater, né? Levantou, vai cortar a bola. E aí, o que acontece? Todo mundo sabe que o Flávio Dino sempre foi do PCdoB. Né? Direito de propriedade para eles é uma coisa impensável para eles, né? Eles querem a pátria grande, né? Eles querem a Ursal, eles querem realmente que o povo esteja debaixo do auspício do governo federal, né? Então, essa pauta realmente nos entristece muito, saber que partiu do nosso governador. Mas para se consertar, a sua pergunta, o cerne da sua pergunta, não quero perder, para se consertar esse ativismo judicial. Eu falava isso na campanha.
Quem se elegesse em 2022 iria colocar 2 ministros do STF novos. Foi o que aconteceu. Sim. O Lula colocou o advogado dele e o seu amigo pessoal comunista, que ele disse que tem orgulho de ser comunista, que é o próprio Flávio Dino. Né? Se nós tivéssemos feito isso, quem sabe não estaríamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. Né? Com certeza o Bolsonaro teria colocado pessoas técnicas que tenham realmente em sua consciência a defesa da Constituição, que deveria ser o que o STF faz, e teria mudado isso. Aí tá, perdemos esse time. Qual é o remédio, então, como você perguntou? Nós temos uma eleição no ano que vem, onde o remédio está no Senado Federal, que é a única instituição que pode consertar o judiciário. Então, desde já, eu acredito que todo cidadão que queira realmente um país democrático e que, de fato, respeite o cidadão acima de tudo, ele tem que pensar nos seus votos ao Senado Federal, inclusive no estado do Mato Grosso. Sim. Né? Eu defendo que nós devemos ter 2 candidatos aqui, não precisa ser exclusivamente do PL, mas nós temos que ter 2 candidatos de direita. Seriam eles Medeiros e Galvão? Para mim, sim. Se o Medeiros e o Galvão sair, meu primeiro voto é Medeiros, meu segundo voto é Galvão. Né? Eu acredito que nós temos que partir por essa linha, porque são 2 pessoas que têm coragem. São 2 pessoas que têm coragem realmente de falar assim, não, eu quero o que é certo. Né? Ninguém está aqui para quero que ele vá contra esse ou contra aquele. Não, eu quero que ele seja certo. E eu acho que é um momento muito importante para todos nós que somos desse lado aqui da vida política, porque serão 54, não só 27 eleitos. Né? Exatamente. São 2 vagas em cada estado. Né? Até porque, relembrando aqui a nossa conversa de bastidor, né, o Magno Malta perdeu quando eram 2 vagas. E ele era o favorito lá no Espírito Santo. Né? E agora, quando era uma vaga só, o Magno Malta está lá provando que ele é o favorito. E eu tinha certeza que você era o nome da direita agora. Não. Eu só em 2030 serei uma opção para o Senado. Por enquanto, não. Eu pretendo me reeleger a estadual, se a população assim o desejar. E aí sim seria a comprovação de que realmente o Catani está valendo alguma coisa, né? E aí fortalecer a nossa ideia dentro do Estado. E aí em 2030, se Deus permitir, a gente pode ser. Mas aqui não, essa eleição não. É um assunto até que o Otávio tinha dito com a gente aqui antes de começar também. Você compartilha do mesmo pensamento, né, Otávio? Porque se não passar pelo Senado agora, vão perder mais uma grande chance. Esse é o meu pensamento. Eu acho que para quem quer dar tapinha nas costas do Bolsonaro, tem que honrar pelo menos os que tem embaixo da perna ou então as palavras, né? Agora, tá vendo que o cara tá sofrendo, passando pela 7ª cirurgia, tá vendo aquelas pessoas presas de 8 de janeiro, e aí quer pegar a onda e chega lá na hora, tem medo de votar o impeachment dos ministros. Se não for discurso de campanha para você, então... Se o cara não chegar escrevendo assim na sua proposta, oi, meu nome é fulano, impeachment do ministro, não serve, entendeu? Essa é a premissa que nós temos que ter para os próximos, para o ano que vem. Bacana. Deixa eu trazer um pouquinho o assunto para a municipalidade aqui, porque também tem ganhado muito destaque nos últimos dias o trabalho desses 2 rapazes. Vocês têm trabalhado dentro daquilo que se espera de uma política partidária. Se elegeram pelo mesmo partido, defendem os mesmos ideais, são pessoas muito acessíveis, inclusive. O Ricardo, eu quase não vejo ele, de segunda a sexta, todo dia, só trabalha comigo. Mas não é fácil você ser de fora da casinha, né, Ricardo? O trabalho de fiscalizador dá muito mais trabalho do que aquilo que se parece. Né? Mauro, é assim, eu acho que Nova Mutum não estava acostumada com o vereador fiscalizando. Né? Estava acostumada com o vereador fazendo ação social e não realmente fiscalizar o executivo. E a gente já tem sentido aí a pegada que quando a gente mostra alguma coisa que não está acontecendo, os ânimos, eles se revoltam e o político, ele não leva para o lado político, ele já leva para o lado pessoal. Você já vira um inimigo, certo? Você já nota no conversar com a pessoa um olhar de ódio, né, contra você. E não é isso. Eu vou te citar um exemplo aqui. Os agentes de saúde de endemias, eles vão lá, bate palma no teu portão, você abre o portão, eles fiscalizam o teu terreno, tá tudo certo, ele vai embora e beleza. Nós temos que também poder entrar dentro da prefeitura ali e fiscalizar. Sim. Né? E quando a gente joga isso para a população ver o que está acontecendo, as pessoas não aceitam muito bem e a gente já tem sofrido aí, vendo que o reflexo vai ser pesado, mas, como o Catani falou, nós vamos até o final desse jeito. Assim. Hoje me falaram que um determinado vereador me falou que ele tentou fazer isso lá atrás e quase não se elegeu e ele não faz mais. E no momento eu falei que eu não nasci vereador, eu vivi a minha vida até agora, tenho 50 anos de idade, minha família sempre teve que comer e que beber. Então se eu ficar só esses 4 anos lá e sair dali, cobrou e agora perseguiram você e perdeu. Para mim não tem problema nenhum, eu toco minha vida do mesmo jeito.
O primeiro voo da peruca, assim, quando a peruca voou de verdade mesmo, foi aquela situação polêmica das flores. Isso já passou ou nos bastidores você percebe que Não passou e não vai passar. Não passa. Não passa. Começaram a tratar você. Como é que tá sendo isso aí, Rafael? Assim, eu não ligo para se a pessoa levou pro lado pessoal ou não. Perdão até da expressão, cara. Eu tô igual o cavalo em passeata, tá? Entendi. Eu vou fazer minha função e pronto. Tá? Não tô preocupado se vão achar isso ou aquilo, um pouco me importa. Eu sempre falo para as pessoas, nós estamos lá para trabalhar e fazer o que realmente nós fomos lá eleitos para fazer. E assim nós estamos fazendo. Não gosta, isso ou aquilo, a mãe chorou, alguém brigou, cara. Pô, você tá a lei certo. determina que se faça de uma determinada forma, nós vamos fazer conforme manda a lei. E eu tenho certeza que é até assim que tu conduz o seu mandato, Catani. Você tá com um mandato e meio, porque você assumiu depois da morte do Silvio. Sim. E muita gente te ataca. São ataques duríssimos. Eu acompanho pelas redes sociais, mas você procura não dar muito ouvido a essas coisas. Senão fica meio... É endoida, né, bicho? É endoida, né? Cara, deixa eu falar um negócio pra você. Eu estava numa comissão em defesa da vida contra o aborto, né? Então, naquela comissão estavam ali várias senhoras, pessoas militantes da causa contra o aborto e essa coisa toda, e aí me passaram a palavra. Eu sou um cara da roça, eu moro no Pontal do Marape, tiramos leite e vendemos queijo na rua desde 1998, né? E na minha simplicidade, dentro do que eu conheço, eu fiz a seguinte declaração, ô Schneider. Eu lembro disso. Eu falei o seguinte, lá no meu sítio, quando uma vaca tá prenha, eu já posso falar para a Sandra, marca lá que nós temos mais um bezerro, né? Porque dentro da barriga da vaca tem um bezerro. E eu repito isso com a maior simplicidade, porque eu nunca ofendi ninguém com isso. Eu me lembro dessa confusão. E aí falei assim, e quando uma mulher está grávida, né? Isso não é comparar com a vaca, gente, pelo amor de Deus, entendeu? Quando uma mulher, um ser humano, está grávido, dentro da barriga dela tem outro ser humano, você pode contar. Fecundou, tem uma vida ali, vai sair ou um menino ou uma menina, né? Humano, e que precisa ser defendido, porque ainda está vulnerável dos vulneráveis, né? Eu falei isso. Pronto, manchete do dia seguinte, deputado bolsonarista, eles fazem questão de botar isso. Compara mulheres a vacas. Compara mulheres a vaca. E depois deu um redevu danado e tal, e sou o único deputado que fui para o Conselho de Ética, fui julgado no Conselho de Ética, sabia? Eu inaugurei o Conselho de Ética. Não sabia. O nosso estado ficou famoso pelo roubo ao estado, no tal do mensalinho, quando estava correndo o mensalão lá. O nosso governador foi mais de R$1 bilhão que ele confessou. O presidente da Assembleia foi preso, os deputados, quase na sua totalidade, roubaram e assumiram que roubaram. Nunca foram para o Conselho de Ética. Mas uma fala dessa? Por causa dessa fala. Por isso que quando o Schneider fez a fiscalização que deve fazer, que foi eleito para fazer, junto aqui com o Brignone, e ele foi eleito para fazer, e aí o prefeito vem e diz que ele é contra as mulheres, que ele é a favor do feminicídio até. Eu vi isso. Entendeu? Tipo assim, deixando a sociedade entender que o vereador estava defendendo a morte da minha filha, por exemplo, o Schneider. Meu Deus. Eu não tinha como deixar isso sem me posicionar, entende? Então, assim, e isso cria uma animosidade. Mas então você é inimigo do prefeito? Não, o prefeito foi infeliz na defesa que ele fez. Entendeu? É isso, ele foi infeliz na defesa que eu espero até que reconsidere e que não leve isso para o lado pessoal, mas como a gente está sentindo que talvez tenha levado, né? Eu acho que ele foi infeliz, toda a fala pode ser retificada e ninguém vai julgar ele por causa disso. O que nós tínhamos para falar, nós já falamos, não é assim, o Schneider está fazendo o serviço dele. Né? E se gastou R$30 mil para botar um arco de flor, tá errado, tem que ver, eu pelo menos acho que é muito dinheiro, né, e tal. Mas enfim, o problema é a ideologia, é isso que eu falo. E aí nós voltamos naquele primeiro questionamento que você fez, quando a pessoa fala assim, não, a direita, né, é de direita ou não é de direita. Eu falo para você, quem realmente for de direita, que for bolsonarista, basta você consultar o Instagram do cidadão, principalmente se ele for público, né? Se ele for um público, e ver quantas vezes ele defende o Bolsonaro na rede dele. Quando que ele tem coragem de falar, por exemplo, que nem agora, que o ministro mandou intimar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, lá em 2018, levou uma facada de um militante de direita. Né? O cara botou a faca no bucho dele e torceu, e hoje ele está já na 6ª cirurgia, talvez tenha que fazer outras ainda, né? E vai ficar com isso até o final da vida, acabou com a vida do cara. Entendeu? E o cara está numa UTI, vem um camarada, intima ele, e não é só levar a intimação para ele assinar o papel, não.
Além disso, ele deu 5 dias para ele se manifestar. Como que uma pessoa que não está nem conseguindo comer pela boca vai se manifestar? Ah, mas ele fez uma live, e aí vem o governador e fala isso, né? Ele fez a live, então podia receber Cara, isso é um absurdo dos absurdos, entendeu? Sim. Então, assim, quando se fala em ser de direita, eu acredito que é muito mais do que se pintar de direita, entende? Eu converso muito com a minha mulher sobre noticiário nacional e hoje mesmo eu estava conversando com ela, porque estava na CNN falando sobre essa questão da anistia. E aí a grande mídia, do qual eu tenho orgulho de não fazer parte, vai dizendo assim, ó, querem anistia para salvar o Bolsonaro. Então vamos salvar 300 pessoas que estão presas para salvar o Bolsonaro por tabela. Bolsonaro nem estava na anistia, Então, porque ele nem tinha, ele ainda nem foi condenado pelo ato de 8 de janeiro, que a anistia é para aqueles do 8 de janeiro, que já estão lá no inquérito. O Bolsonaro a anistia nem era para ele. É um discurso para enfraquecer a causa? É um discurso para enfraquecer a causa, com toda certeza, é o sonho deles enfraquecer a causa, mas é um discurso também de ódio, né? Como eles dizem. Isso um lema, né, que o Lenin deixou para eles, que acuse os outros daquilo que você é. Né? Por exemplo, dentro da esquerda aí, eles tiveram anistia. Só que não foi por depredar patrimônio público. Não foi porque pintou uma estátua com batom, ou porque quebrou uma cadeira, ou porque jogou um relógio no chão. Foi sequestro, foi Foi assalto a banco. sequestro de autoridades internacionais. Sim, me lembro. Foi assalto a banco, assalto de carga. Assaltaram um bunker do exército para E pegar esses mais foram armas. anistiados. Esses foram anistiados e mais do que isso. Eles pegam todo mês mais de 10 mil reais do teu dinheiro, do meu dinheiro, do nosso dinheiro aqui. Como assim? Ué, eles recebem São indenizados. a Todos Bolsa Anistia. indenizados. A Bolsa Anistia todo mês eles recebem. Mira Lula Leitão, que recebe a isso. Dilma recebe, o Gabeira Não recebe. sabia disso, Entre outros. Todo mundo que fazia parte daqueles marginais que queriam implantar uma ditadura no nosso país. Eles sim queriam implantar uma ditadura no nosso país. O que o Exército fez foi salvar a pedido do Congresso. Entendi. Tá? Eu não, Salvar a nossa eu nação em não 64. sabia dessa bolsa aí, não. Sim, tem uma boa. Pode olhar aí. O Otávio, que é um operador do direito, Otávio, eu acho que o maior problema dentro dessa confusão toda mora na dosimetria da pena. Porque você não pode condenar como um terrorista, como diz o Catano, uma pessoa que estava com um batom pichando uma estátua, ou uma pessoa que estava lá no meio segurando uma bandeira. Eu acho que se individualizasse e punisse de fato quem é culpado... A depredação a depredação do patrimônio público é uma contravenção ou é um crime? É uma contravenção. Então nem crime é. Presta bem atenção. Para você condenar alguém, você tem que ter certeza, você tem que ter individualização da pena, nexo de causalidade e materialidade e autoria. Cadê as imagens das câmeras? Como é que a gente vai conseguir identificar quem que quebrou, quem que estava dentro, quem estava fora? Isso aí, o que está acontecendo com os casos de 8 de janeiro, é uma aberração jurídica. É literalmente pegar o que nós estudamos na faculdade de Direito, rasgar para condenar umas pessoas por um único motivo. Coação de política, coação de um grupo. Por que você acha que o Alexandre de Moraes quer manter aquelas pessoas presas lá de 8 de janeiro? Só por um motivo, Catani. Para poder governar. Porque eles querem pôr o medo para as pessoas de bem não conseguirem manifestar, se defenderem, utilizando aquelas pessoas presas. Tá, mas deputado, ali naquele meio, o senhor acha que não houveram culpados? Não teve gente que cometeu o crime ali? Porque eu penso assim, tem que ter dosimetria. Porra, 14 anos por uma pichação de estátua é muito diferente do que 14 anos por quebrar uma vidraça do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem gente que cometeu atos terríveis ali, mas tem gente que não. E embolar todo mundo num saco de ninhada e carcar o pau, eu acho que isso não tem como se sustentar, não vai dar. Em 2015, 2016, não sei, não estou bem recordado aqui, o MST invadiu aquilo tudo lá, quebrou tudo. Me lembro. Inclusive fizeram com que aquela estátua abortasse, jogaram tinta vermelha, fizeram um piseiro danado lá naquela estátua, na mesma estátua do batom. Tacaram fogo no Ministério da Agricultura, Eu pergunto ao senhor, qual deles foi imputado, no mínimo, a contraversão? Nem o crime não foi. Então, baseado nisso, eu posso dizer que os que estavam ali fizeram a mesma coisa e não tem crime nas costas deles. Aproveitar que a gente está falando desse momento... deixa eu aproveitar que a gente está falando desse momento aqui. Eu queria até comentar um horror jurídico que eu estou vendo nesse momento. Está passando na televisão até nesse momento. Que o Collor merece ser punido pelos crimes que cometeu? Merece. Mas espera aí. Um juiz emite uma decisão monocrática, prende o cara, arrebenta com toda a vida do cara, leva o cara para um presídio, agora chama a turma para o plenário para discutir a prisão dele. É disso que nós estamos falando aqui, dessa arbitrariedade, que não pode mais prevalecer assim.
Cometeu o crime, beleza. Foi corrupção, está comprovado? Vai pagar. Mas o juiz não pode tomar essa decisão monocrática e chamar para análise uma semana depois, deputado. Tá, mas ele foi condenado pelo quê? Pelos crimes da Lava Jato. Isso. Certo? Há 60 dias atrás, não soltaram o Zé Dirceu porque os crimes da Lava Jato não existiam? Né? Entendeu? E por Não que isso? são os mesmos crimes? Sim. Entendeu? Não soltaram o Lula porque diz que ele não podia ser julgado em Curitiba. Uhum. Né? Ele tinha que ser julgado em Brasília. Exatamente. Então, porque o fórum estava Um erro de competência? Num endereço errado, então soltaram o cara. Agora vamos pegar o ex-presidente da República e botar na cadeia. Eu concordo com você. Tem que, se roubou, tem que ir pra cadeia mesmo, seja lá quem for. Entendeu? Agora, é que nem o Bolsonaro, pô. Não conseguiram até hoje imputar um crime no cara. Entendeu? Você sabe de todos os crimes lá, do cartão de vacina, dos móveis, que diz que tinha roubado os móveis, pô, o móvel estava guardado lá, das joias, de não sei o quê. Você sabe qual que tinha um pouquinho de fundamento? Você vai ficar de boca aberta agora. Não faço A ideia. única única acusação que eles fizeram do Bolsonaro, que tinha um pouquinho de fundamento jurídico, né? Aí o xerife vai me corrigir se eu estiver errado, era a questão da baleia. Da baleia? Sabe por Que ele quê? atrapalhou a baleia. Que ele importunou a baleia. Sabe por quê? Ah. Porque existe uma lei que diz que você não pode chegar a tantos metros da baleia. Existe essa lei, é uma lei. Tanto é que ele foi multado pelo IBAMA, né? E tal. Só que não foi ele que chegou perto da baleia que chegou perto dele. Entendeu? E como a baleia não pôde ir lá testemunhar, então ele foi absolvido. Mas o que eu quero dizer para você o absurdo que é. De tudo que acusaram ele, o que tinha mais fundamento era esse. Entendeu? Que não tem fundamento nenhum mesmo assim. Então, o que tinha mais fundamento era esse, porque existe uma lei de importunação dos animais. Entendeu? É isso que eu quero dizer. O resto, nem lei para isso não tinha. Assim como não tem lei para você botar uma pessoa na cadeia por 17 anos por ter pintado ou pichado ou quebrado uma veneziana ou quebrado uma cadeira num departamento público. Sim. Entende? Agora, como que você analisa que vai ficar essa história? O senhor, indubitavelmente, é uma das maiores vozes da direita do Brasil e deve saber de coisas que nós não sabemos. A direita vai travar a pauta? A direita vai fazer o que for necessário para que seja pautado a anistia. Certo. E nós já temos votos suficientes para votar para que a anistia seja aprovada. E eles, sabendo disso, por isso estão travando. Se eles soubessem que eles iriam ganhar e nós iríamos perder, eles deixavam correr. Né? Então, assim, é uma guerra, tá? E nós vamos fazer o que for necessário. Indefinido as alianças para 2026, como o senhor acha que vai ficar esse cenário mato-grossense? Quem deve levar governo, quem deve ser senador, o senhor já disse, né? Não, indefinido sim, mas a questão é que não está definido ainda. Né? Então, por exemplo, candidato a governo, nós não temos ainda nenhum nome definido, a não ser, claro, o Otaviano Pivetta, que já disse que quer, né? E o governador também disse que o apoia. Né? Mas do lado da direita, do nosso lado, por enquanto, nós tínhamos uma expectativa, ainda temos uma expectativa em cima do Odílio Balbinotti, mas é quase certo que ele não vai colocar o nome dele à disposição. E a gente está aguardando aí o partido se manifestar. Então ainda não está definido, né, do nosso lado da direita um nome para concorrer aí à governabilidade. Procede a informação de que o Pivetta estaria vindo para o PL? Não que eu saiba, não que eu tenha conhecimento. Eu vi Agora procede a informação de que o Otávio vai para o PL? O Otávio, eu quero abonar a ficha dele. Aí, ó. Eu já disse aqui uma vez, o Otávio ele vai assumir a cadeira de vereador ainda esse ano. Não posso dizer por quê nem por quem, mas vai fazer um grande trabalho com certeza. Não tem medo de chegar lá não, Otávio, e borduna comer pra cima de você, porque Olha, você também não mede palavras, não. Eu penso assim, o bicho já tá pegando aqui e fora. Lá dentro, a única diferença é que eu vou conseguir chegar perto do microfone, né? E poder olhar alguns que me olham ali com muito desprezo, mas de igualdade, né? Eu acho legal porque vocês defendem pautas até diferentes. O Otávio, aquela emenda 19 lá, você fez uma briga danada por causa daquilo. Eu não sei se o Rafael é a favor, mas você quer que derruba. Eu acho que isso é o bonito de ser democrático. Isso aqui é o que eles estão questionando aqui em Nova Mutum, né? A mudança da mesa. Nessa mesa aqui, ó. Nessa mesa aqui. O vídeo mais longo que o Catani tem batendo em uma pessoa não é nem na esquerda, é em mim. E aí eu tive um Você vídeo. pediu, Né? Eu já apanhei também. Pediu pra apanhar. Eu já apanhei, mas estava errado também. Aqui nós temos o Ricardo aqui, que a gente já discutiu quantas vezes. Ele fala pra mim aqui, ó, nem senta do meu lado aí, que senão eu vou bater em você. Mas tá Já tudo prega bem. o cotovelo na costela dele. Isso é ser de direita. A gente diverge de algumas pautas, mas nós temos uma... Eu não quero prejudicar a vida do Catani, nem do Ricardo, nem do Rafael. E quando as pautas se encontram, a gente se une e fala, vamos pra cima. Isso aqui é Brasil, isso aqui é Mato Grosso.
Isso aqui é Nova Mutum. E é isso que precisa ser entendido, entendeu? Quando é feito para rodar no certo, no correto, nas pautas, Deus, pátria, família e liberdade, a gente é um só. E isso é importante. Agora, ô Maico, você como empresário local, eu vou te fazer uma pergunta até um tanto quanto arriscada, porque é uma percepção que eu tenho, eu falei disso no rádio hoje, e a Borduna já comeu pro meu lado. O comércio do Nova Mutum morreu. Você sai nas ruas, dá pena de você ver empresário literalmente abrindo o bico, porque ela parece Nova Mutum parece que virou uma cidade de plástico, sabe? Você vê assim, nossa, é tão bonito você ver de drone, agora quando você anda, você só vê desânimo. Tá difícil a coisa? E a dificuldade vem desde 2022, que eu acredito. Eu fiz uma mudança da minha empresa de um local de 300 para um de 700 metros quadrados, ampliando, pensando na reeleição de Bolsonaro, confiando. Fechei um contrato em setembro para começar a empresa em fevereiro. Quando deu essa reviravolta, eu parei, disse, vou ou não vou? E acabei indo, só que hoje está difícil. Para se manter como comércio é complicado. Você vê um monte de loja para alugar, coisa que há 2, 3 anos atrás você não via, você não achava um ponto comercial no centro da cidade. Certo. Hoje está difícil. Com quem você fala na área de comércio é bem complicado. Essa é a percepção, e muitas vezes eu pago caro por dizer essas coisas no rádio e no site também, mas enfim. Catânia, eu quero te agradecer, cara, pela passagem aqui, foi muito bom bater um papo contigo e com esses meninos, eu ouvi também a entrevista do rádio e nela me norteei bastante do que a gente ia falar, acompanho muito seu trabalho, já tomei umas pauladas também do Catânia, mas, como eu disse, merecido, e hoje a vida nos coloca aqui desse lado porque defendemos objetivos em comum. Então, dizer que Nova Mutum não só... Me lembrei de um negócio. O do peão quarta-feira. Não foi o peão quarta-feira, não. O primeiro vídeo meu pra internet, que eu pus na internet, foi falando do site de vocês. Mesmo? E eu acho que lá ajudou vocês também. Na época, vocês tinham recém começado, eu acho. Olha foi aí. quando foi teve uma evasão no Pontal do Marape, e aí aplicaram aqui que tinha um rapaz lá. Eu não tava aqui não, eu tava só o Diego. Eu acho que é o Agitos também, né? Não, mas não é que era culpa do site, mas um site que publicou, sim. E eu tive que falar, né? Que o meu vizinho lá tinha usado uma espingarda 22 para dar uns tiros num carro lá. Porque aconteceu a invasão, nós fomos lá, reprimimos a invasão, nós mesmos, e não deixamos invadir 2 lotes de 2 cidadãos que estavam lá, que eram proprietários legítimos das parcelas, eram parceiros do INCRA, só que eles estavam viajando. E nós não deixamos invadir. E aí, na mesma noite, coincidentemente, alguém meteu bala num carro lá, um calibre 22. E acusaram que era esse meu vizinho. A polícia foi lá, deu batida. E eu era presidente da associação naquela época. Deu batida na casa dele, não achou nada da 22 e tal. E prenderam ele e queriam de todo custo que ele mostrasse 22. Mas ele não tinha 22. E eu sei que ele não tinha uma 22. Né? Enfim, e aí eu sei que saiu, e daí o primeiro vídeo meu que eu fiz pra internet foi para defender o meu vizinho e citei vocês aí. Olha aí. E hoje estamos aqui do lado da defesa dessas pautas. Quero te agradecer assim, e dizer que não só Nova Mutum, porque você tem a obrigação de honrar essa cidade, que é a sua cidade, claro. Mas o estado de Mato Grosso precisa muito de ti. Esteja sempre à vontade quando passar por Nova Mutum e venha nos visitar. Obrigado pela presença hoje. Eu que agradeço, meu amigo. Só agradecimento mesmo. Nós temos orgulho de pertencer a um pedacinho dessa cidade magnífica, desse município magnífico que é Nova Mutum. Obrigado. Rafael, sua despedida aí. Obrigado, cara. Obrigado, Mauro. É uma coisa que eu costumo falar sempre, que o pessoal da direita, quando erra, não tem problema nenhum em pedir desculpa. Sim. Tá? Eu sempre me norteio por essa. Se eu errei, cara, eu vou lá e peço desculpa. Eu já fiz isso, não foi uma vez. Nós não somos detentores da verdade absoluta, né? Mas nós temos convicções que nós não vamos mudar, né? Porque ela não afeta só a mim. E eu falo muito, oriento muitas pessoas, eu falo assim, olha, lá, vereadores, eu decido a sua vida, eu decido a sua vida, cara. Você quer deixar qualquer um entrar na política mesmo? É sério, eu crio leis e eu posso intervir no teu bolso, no dinheiro que vai sobrar no bolso da tua família, cara. Realmente, você quer que largar qualquer um? As pessoas precisam entender que a política ela tem que ser tratada de forma séria. Tem que ter austeridade com o dinheiro, porque o dinheiro é dos outros, não é nosso. Com o seu dinheiro você faz o que você quiser, mas com o dos outros não. Muito obrigado, bem. Hein? Obrigado, Otávio. E mais uma vez, que quero te agradecer de forma especial. Você subiu no meu conceito, porque não é fácil ser vinculado a um partido da base aliada e estar aqui numa mesa que hoje é vista como uma oposição ao governo municipal, mas você tem coragem acima de tudo. Parabéns e obrigado pela presença. Obrigado, Mauro, pelo convite. Obrigado a todos aqui. E é isso aqui serve de lição para todos, né? Lutar pela cidade não tem que ter
competição, tem que ter união e a gente está nisso. A gente não precisa ser inimigo e o partido PL é um partido que sempre teve portas abertas, ele aceita isso. Lá em Brasília, em todos os eventos, eles querem pessoas que realmente querem cuidar do Brasil e eu estou disposto a fazer isso. Obrigado de coração. Antes de eu despedir do Michael aqui, deixa eu voltar aqui no deputado. O senhor tem uma agenda aqui hoje ainda para cumprir em Mutum, né? Tem sim. Onde vai estar? Nós vamos no CDL, depois nós vamos visitar uma obra da Igreja Católica que nós estamos colaborando e acho que é magnífico lá, as senhoras lá que fazem fraldas para bebê e cuidam das crianças, eu acho que é muito interessante. E também vamos, no final do dia, na Câmara de Vereadores, fomos convidados para estar lá pela primeira vez, nós vamos na Câmara de Vereadores da minha cidade, depois de mais de 3 anos de mandato. Eu tive a oportunidade em todas as câmaras de vereadores onde eu participei, né? E também vamos passar pela orquestra para ver lá os... Eu digo para você, eu acho que é a melhor que eu já vi na vida. Então eu imagino que é uma das melhores do país. Né? E o que nós pudermos fazer para colaborar com isso, nós vamos continuar colaborando. Muito bem, Michael, obrigado. Parabéns também, como disse o deputado aqui, pela sua capacidade de lutar pela sua cidade, pelo seu estado, pelo seu país, mesmo não estando agora num cargo público, mas eu acho que o Brasil precisa ser feito de gente como você e em breve a gente vai te ver por lá, viu? Obrigado hoje. Eu agradeço o convite e eu acredito, como a maioria do PL de direita, a gente entra por uma causa, com princípios. A gente diverge de algumas pautas, mas no final das contas a gente defende Deus, pátria, família e liberdade. Isso. Então é isso que vale para nós. Independente se eu tenho um mandato ou não, eu tenho que fazer a minha parte pela sociedade melhor amanhã. Principalmente para minha família, para os meus familiares, né? Ricardo, não sei quando que eu vou te ver de novo, talvez amanhã, 15 para as 7 da manhã, todo dia eu vejo. Obrigado, cara, mais uma vez. Sensacional ter te ajudado na eleição. Eu pedi voto para você, eu tenho uma galera aí para pedir. E você não está decepcionando a gente, viu? Então tu é culpado também, né? Obrigado, Mauro. Obrigado ao Jeff, o pessoal do Power Mix, a gurizada aqui bacana que trabalham, grandes profissionais. É sempre uma satisfação a gente estar aqui. Estamos com o nosso nome à disposição daquelas pessoas que precisam da gente, até onde um vereador possa atuar. Nós estamos à disposição 24 horas por dia. Muito bem, vamos embora. Obrigado você pelo carinho da audiência. Sempre que aparece notificação do Power Mix, pode clicar e assistir, porque é assunto interessante no ar. Para a gente encerrar, eu vou te dizer que o preço a se pagar por não participar da política é ser governado por aqueles que você não escolheu. Pensa nisso aí, viu? Tchau, tchau.